Santos, une ville de la côte brésilienne, très célèbre pour sa histoire et sa belle plage. Moins la mer, elle est sale. Aussi connue dans le monde pour être la ville qui a présenté l'un des plus grands sportifs de tous les temps, le roi de football Pelé. Le football est le principal sport du Brésil, pratiqué dans tous les coins du pays. Cependant, autre sportif qui est brésilien, et spécifiquement santista, il n'est pas très commenté dans ces moyens. Le tambourello, un sport tropical pareil au tennis, mais aussi très sociable. La bronzage est pratiquement l'uniforme de ces sports, et dans les mains, raquettes sous le format de tambourin. C'était un Santos, aussi comme dans le football, d'où a sorti le grand joueur de tous les temps, Humberto Bigode. Você conhece o Humberto Bigode? Não. Não. Não, nem de nome, não conheço. Não. Olha, sinceramente, não conheço não. Não conheço. Humberto Giuliano, le célèbre Humberto Bigode, est né au fin des années 80, presque 90, le 31 décembre 1989, 23h58. Depuis très jeune, il a été obligé par son père à pratiquer le tambourello, en ignorant son enfance et sans aucune liberté, droit de tous les enfants. Ridicule peut-être pas dans cette époque. Humberto, depuis très petit, était forcé par son père d'aller à la plage très tôt le matin pour entraîner tout au long de la journée et devenir un jour le meilleur joueur. Son père est très dur et est né sous le signe du zodiaque vierge et par conséquent, il n'acceptait que la perfection de son fils. Vamos, diretor, vamos gravar? Vamos, que eu tenho horário. Bom, meus pais vieram do Rio de Janeiro pra cá porque basicamente é a mesma coisa. A gente tem praia, tem morro, assalto, todo mundo fuma maconha. Na verdade é a mesma coisa. É que aqui a praia é mais suja e tem sacola suja boiando no mar. Quando eu tinha uns 5 anos, minha mãe fugiu com um chinês dono de uma pastelaria. E isso deixou meu pai um pouco revoltado. Ele tinha um certo problema com bebida. Quando eu completei 8 anos, ele me trazia todo dia pra praia pra gente treinar. Ele pegava 10 caipirinhas pra ele e uma pra mim. E a gente ficava treinando debaixo do sol o dia todo. Naquela época não tem essa putaria de hoje não. Com 8 anos já ficava loucão. Ô produção! Cadê minhas fotos, hein? Ô, cadê aquele viadinho?
Esse dia foi louco. Esse dia eu bebi tanto que o meu pé parecia um pão sovado de tão inchado. Humberto Bigodet a vaincu tous les championnats qu'il a joués, malgré la consommation excessive d'alcool, héritée de son père. Il est apparu comme un garçon prodige, bientôt consolidé dans le scénario du tamburello. Sport disputé généralement en double. Mais Humberto a jamais senti que quelqu'un aurait pu partager de sa gloire. Par conséquent, disputait dans la catégorie individuelle du sport, en gagnant aussi des doubles sans aucun problème, mais toujours un petit peu alcoolisé. Même à ce jour, il se meut en regardant les photos de sa période de gloire. Eu trouxe umas medalhas, sabe, de quando, da minha carreira de tamborel aqui, ó. E tinha um troféu também. Pô, cadê aquele sapatão lá com o troféu? É, esse aqui foi do principal campeonato que eu ganhei, sabe? Se bem que eu não me lembro muito, eu tava tão loucão. Acordei no dia seguinte e tava na minha cabeceira. Son père, Bebeto Giuliano, est mort le jour après la conquête de son premier championnat mondial, victime d'abus de caipirinha et de biscuits à manioc. Provoquer sa dépendance d'alcool e répondre. Pô, cara, eu tenho que agradecer tudo ao meu pai, sabe? O que eu fui, o que eu sou. Se não fosse por ele, eu não teria ido até o parque de diversões com 12 anos bêbado e vomitado na montanha-russa. Sabe? Essas coisas boas da vida, eu tenho que agradecer ao meu velho. E aquelas voadoras que ele me dava, pô, me sentia no filme do Van Damme. En poursuivre sa carrière, après cette étape triste de sa vie, Humberto a suivi avec sa perfection et dédication au sport amer par lui et son père, et par conséquent a attiré l'attention de nombreux entrepreneurs du branche du tamburello, et est devenu une cible de grandes marques. Tinha uma época que isso aqui, ó, era cheio de patrocínio. As munhequeiras pros firme, as bolinhas Wilson, a cachaça barriga inchada. Mas hoje não tem mais espaço pra nada, não. Eu só ando com a foto da minha musa. Eu acompanhei a trajetória desse menino na competição. E aí ele ganhou na barraca do Zé Menino. E o prêmio foi uma cerveja e um pastel de catupiry. E aí depois ele, rapaz, não achou o que fazer, trocou esse pastel por uma cerveja. E tinha 10 anos, moleque, olha. E caraca, aí eu fiquei, né? E agora? Mas mora em meu coração de graça. E eu tenho o maior admiro, o maior carinho do mundo por você, que você é um profissional. Beaucoup des années ont passé après la mort de son père. Quand Humberto imaginait d'avoir passé pour ce moment le plus difficile de sa carrière, une nouvelle surprise lui fait tomber par terre. Tous les moments de joie proportionnés par le tamburello dans la vie d'Humberto sont restés au souvenir. Já comemorei muita vitória aqui, sabe, bicho? Só de vir aqui já me vem 1 milhão de lembranças na cabeça, sabe? E provavelmente um dos lugares que eu menos paguei fiado. Não que eu deva em outros lugares. Longe disso, mas... Enfim. Années d'entraînement, dévouement et d'effort ont été détruits dans quelques minutes pour ce qu'il plus aimait faire. Ô, Ganizé. Pô, isso aí é até uma parada meio difícil de falar, sabe? Pô, até me arrepiei, viu? Enfim, foi no momento mais feliz da minha carreira, sabe? Eu tava no auge, ninguém ganhava de mim, tava bebendo mais do que nunca. Conheci até o Charlie Brown lá. Pô, o Charlie Brown lá, o que dava skate, maconheiro. Gente boa pra caramba. Enfim, era o meu auge, eu ia jogar o final do campeonato principal, que é o World Championship of Tropical Tamburello. E eu ia jogar contra o italiano Giancarlo Baghetti. E ele, além de ser um rapaz bonito e cheiroso, ele tinha um dos saques mais fortes da praia. E acabou que, antes do jogo, eu e meus amigos fizemos um churrasco, um churras, pra comemorar minha vitória antecipada, sabe? E eu acabei enchendo a lata mais do que devia, e quando começou o jogo eu não entendi muito bem o que estava acontecendo.
e uma bola atingiu com muita força a minha cabeça e acabou afetando diretamente o hipocampo do meu cérebro. E isso acabou que eu perdi um pouco a noção de direção das coisas. Bom, continuando. Isso acabou prejudicando meu desempenho no tamborel, sabe? É complicado, sabe? Você tenta atingir a bolinha e acerta o nada, e quando você acerta, você acaba atingindo a velhinha que tá passando na rua. Até mijar é difícil, sabe? Vou começar a colocar um vaso no teto. É complicado. E, pra tristeza do meu pai virginiano, eu deixei de ser um jogador perfeito. Até tentei jogar profissionalmente, sabe, depois do acidente, mas devido a muitos deslocamentos do ombro, eu desisti da carreira. Ah, esse já tava ficando sóbrio. Mas nem por causa disso deixei de jogar uma bolinha com os amigos, sabe? Vamos lá, Bufão! E aí, cabeça? Humberto était obligé d'abandonner le tamborello parce qu'il n'était plus capable de jouer un haut niveau. Alors, il a commencé à chercher d'autres choix pour compenser le manque du sport. Quando eu tive que largar o tamborel, eu fiquei sem saber o que fazer, sabe? Isso aqui era minha vida. Desde criança eu não sei fazer outra coisa. Bater nessa bolinha pra mim era tudo. Mas felizmente um conhecido me estendeu a mão quando eu mais precisei e me deu um trabalho no quiosque. E olha, me saí até que bem. Ele era horrível. Me arrependo até hoje de ter dado esse emprego pra ele. Tá bom. Amigo. L'estime et la confiance d'Umberto
était loin d'être ébranlé, malgré les plaintes contre lui au boulot, où il travaille encore, en ignorant totalement les ordres de démission de son employeur et ex-ami. Pô, eu fazia tudo direitinho, recebia as mesas, fazia uns drink show de bola, recebia todo mundo bem, mas acabou não dando certo porque o assédio era muito grande. Eu não entendia nada, eu ia fazer o pedido, ele vinha com autógrafo na mão já, falava que era Humberto Bigode. Eu nem sei quem é esse. Faz 3 meses que eu demiti ele, mas ele continua vindo todos os dias. Le grand athlète est resté au passé, et Humberto maintient ses souvenirs comme raison pour suivre la vie. Il assied chaque jour sur la banquette dont son père aussi lui faisait depuis son enfance, et restait en parlant des choses dépourvues de sang qu'on alcoolisé. É, bicho, aqui é um lugar especial, sabe? Eu venho aqui desde criança. Já fui assaltado várias vezes, caí de bêbado aqui. Mas o mais especial, sabe, é olhar pra frente, ver onde eu cresci, onde construí minha carreira, olhar pro lado, ver meu pai me dando esporro. É, confesso que isso me dá um pouquinho de raiva, mas amava ele, sabe? Amo ele e por causa dele é que eu amo o Tamborel. Perdeu, cuzão! Filho da puta! Cariteiro! Pô, bicho! Roubaram a Carla Pérez! Humberto est désormais une idole oubliée, mais toujours rappelée dans le monde du tamburello. Gloriosas águias do Tamborel, com suas soquetes como um raio, pelo léu, na terra, na areia,